Salve, salve nação! O Flamengo venceu o Vitória por 2-1, conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contou com a defesa de pênalti do Rossi, que salvou o Mengão hoje. E vamos aqui às entrevistas e a matéria do Sport TV acerca dessa vitória importantíssima do Mengão. Da companhia, pegando o pênalti que poderia ter sido o gol de empate aí dos donos da casa. É isso, do lado do Vitória, né, Abel? Fica a lamentação. Primeiro, uma tabela complicadíssima do Vitória nesse início de temporada, né? Pegar nas 3 primeiras rodadas já Palmeiras e Flamengo, campeão e vice do ano passado, né? Não é fácil. E acho que essa derrota, né, quando a gente faz aquelas projeções de tabela, já estava até mais ou menos na conta. Mas dentro do que foi o jogo, as circunstâncias criadas pelo Vitória nesse jogo no Barradão, acho que o torcedor sai frustrado, porque dava para ter conseguido um resultado melhor pelo que o Vitória apresentou. Não, Abel? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Felipe, Belli, boa noite a todos que nos acompanham. Até estava prestando atenção nas imagens dos jogadores do Vitória, assim que terminou o jogo, extenuados, né? Deitados, alguns deitados ali no campo, de tanto que eles correram, se entregaram e mereciam, sim, na minha opinião, o Vitória, ele merecia um resultado melhor, pelo menos um empate. Mas também não vou tirar o merecimento do resultado para o Flamengo, apesar do Flamengo não ter tido uma grande atuação, muito longe do que a gente conhece do Flamengo, mas no futebol existe também algo chamado eficiência, né? Então, por exemplo, o Renato Kaiser poderia ter sido o melhor em campo. Ele participa, cria a jogada ali do primeiro gol, ele dá um passe que resulta na jogada do pênalti, mas aí ele vai e perde o pênalti. Então, o melhor em campo para mim é o Cebolinha, né? Acaba sendo Cebolinha. Então tem a eficiência do Cebolinha, tem a eficiência do Rossi. Agora, muita coisa que aconteceu no jogo, o quanto o Flamengo sofreu, o quanto o Vitória pressionou, a gente vai falar daqui a pouco. Agora, não dá para tirar o merecimento quando você é eficiente. Só para finalizar essa minha primeira fala, o Flamengo deu 2 finalizações na direção no gol no jogo e ganhou de 2-1. É isso. É a qualidade dos seus jogadores, né? A gente já tá vendo os melhores momentos aí. Deixa eu colocar aqui no papo Ana Thaís Matos e Paulo Nunes, o Perigoso. Eles participaram da transmissão dessa vitória do Flamengo lá no Barradão, em Salvador. Aliás, convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Hashtag troca de passes, tá bom? Mandem as suas mensagens, o que é que vocês acharam do jogo dessa noite lá em Salvador, tá? Hashtag troca de passes. Vamos trocando passes aqui ao longo do programa. Como vou fazer agora aqui com a Ana Thaís e com o Paulo Nunes. Não foi, como vocês já também disseram ao longo de toda a transmissão, uma das atuações mais inspiradas do Flamengo, pelo contrário. Mas, especialmente nesse começo de temporada, o Flamengo foi um dos times que terminaram a temporada passada mais tarde, voltaram depois das férias. É claro que pedir paciência para o torcedor não é fácil, né? E nem sou eu quem vou ser sommelier de torcida, dizer o que o torcedor tem ou não que fazer. Mas eu acho que o papo do Felipe também vai um pouco nessa direção, né? Porque se a gente pegar o Flamengo do ano passado e o Flamengo desse início de temporada, há coisas muito contrastantes, né? Por exemplo, o setor defensivo. O Flamengo, desde a estreia dos titulares, né, ou do elenco principal no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, venceu por 1-0. De lá para cá foram 6 jogos e o Flamengo tomou 9 gols. Para uma defesa tão boa e tão qualificada como é a do Flamengo, é algo anormal. Dá para colocar apenas na conta de repente, da deficiência no preparo físico dos jogadores, que ainda não atingiram o seu ponto ideal, ou início de temporada? A que você atribui esse fator defensivo? Ana, boa noite, bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Tudo ótimo. Belli, Abel, muito feliz em encontrá-lo aqui agora na bancada, né? Estou aqui com 2 colegas da época de reportagem, agora aqui na bancada. 2 colegas tempos. muito respeitosos e carinhosos, assim. Sou muito fã de vocês, Abel. É isso, nós que somos amigo. fãs. Prazer é meu, obrigado. Diniz, agora sim, vamos lá. Acho que muitas coisas, fazendo uma cronologia do que aconteceu no jogo, né? A entrevista do Jair Ventura no pré-jogo, quando o Vitória chega, ele fala assim, a gente vai atacar o Flamengo, vai jogar com um zagueiro só e o Kaiser vai ser o titular. Tudo que ele projetou aconteceu. Faltou a objetividade que sobrou ao Flamengo, né? Acho que tô com você, foi um dos piores jogos assim coletivos do Flamengo na temporada. Mas aconteceu também um outro fator que me chamou a atenção, que vem levando muita dificuldade para o Flamengo. Toda equipe que marca o Flamengo em cima, que pressiona a saída de bola, consegue superar o Flamengo. Foi assim o Fluminense,
Foi assim em determinados momentos do Corinthians. Tem acontecido com mais frequência do que acontecia no ano passado. E aí eu acho que está um pouco da chave do problema do jogo coletivo do Flamengo. O Felipe Luiz vai ter que encontrar mecanismos para essa equipe jogar na transição, já que ela está sendo pressionada na saída de bola. E como o Flamengo gosta de ter a posse de bola, ele administra o jogo tendo a bola e ocupando espaço. Quando ele não tem esse espaço, quando ele é pressionado, ele tem enfrentado dificuldade. E aí você pode falar de aspectos individuais de alguns jogadores. Para mim, o Pulgar é um jogador importante, fez um golaço, só que ele ajuda muito pouco quando o Flamengo não tem a bola, no sentido de recuperar e acelerar o jogo para jogar em transição. Então, eu acho que tem sim o fator físico, né, de ser um começo de temporada. O Flamengo tem encerrado dezembro ali na metade com uma viagem para o exterior. Ele teve que se apressar com a estreia dos titulares por conta da situação do estadual. Mas eu acho que o modelo de jogo vai ter que ganhar alguns recursos, algumas alternativas para um time que não é novidade mais, que ter a posse de bola é a forma como ele fica mais confortável. E aí eu acho que entra um pouco do Felipe Luiz, como ele vai trabalhar para desenvolver essa equipe quando ela não tiver o que ela quer mais, né? Que é a posse de bola, que é controlar o jogo através do passe. Você sabe o que me chamou a atenção ainda sobre esse aspecto, Ana? Porque se a gente olhar o que foi o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo, a gente tem como base o Flamengo da temporada passada, que é a melhor versão do Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo sempre gostou do adversário pressionando a saída de bola dele. Por quê? Porque ele tem ótimos zagueiros que têm ótimo passe, movimentos coordenados para o Flamengo escapar da pressão. Foi assim quando enfrentou grandes adversários, né? Bayern de Munique, Chelsea. Aquele jogo contra o Palmeiras no Brasileiro foi Exato, muito, né? exato. Mesmo contra o Paris Saint-Germain, o Paris que é um time que pressiona muito bem, o Flamengo diversas vezes conseguia sair de trás com a qualidade dos seus jogadores de defesa e meio campo. Hoje, contra o Vitória, isso me chamou muito a atenção. O Flamengo não conseguia sair por baixo. Tentava, a bola rodava um pouquinho, a bola vinha no Rossi, ele era obrigado a quebrar. E aí o Vitória estava ganhando muitos dos duelos individuais e colocando o Flamengo para trás de novo. A que se deve essa dificuldade do Flamengo de sair jogando atrás? Algo que é muito raro no time treinado pelo Felipe. Paulo, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo de novo Obrigado. ao trabalho. Belly, Rápido, Abel. mas estou de volta, tá? Boa noite a todos. Cara, eu falei isso antes no pré também, a respeito disso. A Ana colocou essa questão aí, e eu concordo com ela. Todas as equipes que marcaram o Flamengo, pressão, o Flamengo teve dificuldades. E o Flamengo na temporada... foi assim, Corinthians foi assim. O Flamengo na temporada passada, ele usava isso a seu favor. Isso. A gente sempre fala no futebol, né? A gente traz a isca, né? Para a equipe sair, a equipe volta lá atrás com o Rossi. O Rossi não tem um goleiro, para mim, que saia melhor com os pés do que o Rossi. Então o Flamengo sempre utilizou isso. Mas tem uma coisa que hoje, você falou aí na entrada do programa, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu concordo. Para mim foi a pior partida coletiva do Flamengo. Eu estava pensando isso lá em cima, e assim, estava tentando agora que você falou, eu imaginar outra. Não lembro. Por quê? Vamos lá. Eu sou muito resultadista, então o resultado é muito importante para o Flamengo. Tira essa pressão, a cobrança, a exigência do torcedor de ter a vitória. Você sabe que o torcedor do Flamengo, ele gosta da vitória, mas o torcedor do Flamengo gosta também do desempenho, do time vistoso. Então, pronto, foi a vitória. Agora, é o começo, o Flamengo voltou antes das férias, só que já deveria ter evoluído um pouco mais. O Flamengo, para mim, peca muito na parte técnica. Aí, essa construção de jogo vai muito em relação a isso. O passe não está entrando, porque, na minha opinião, fisicamente, o Flamengo está muito aquém. Mas muito. E isso me chama a atenção. O Vitória hoje, o Jair falou isso, Felipe, antes do jogo, e o Vitória fez exatamente o que o Jair falou. Vai pressionar, vai botar intensidade, vai botar correria. O Vitória fez isso, o Flamengo não conseguiu respirar. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. E aí começou a entrar a bola longa. Entrou a primeira bola longa do Rossi, que colocava essa bola, e depois do Ortiz. O Flamengo foi muito eficiente, muito eficaz. Dois ataques, 2 gols. Tem muitas equipes do futebol que estão reclamando que chegam lá 30 vezes e não conseguem fazer o gol. O Flamengo fez. Mas agora, a partir de agora, eu acho que o Felipe tem que se preocupar. Porque, coletivamente, você falou a questão defensiva, mas vai muito de quem está lá na frente marcando. Está estourando para os zagueiros lá atrás. E o zagueiro toda hora tem que estar tendo correr para trás. E a velocidade não é a mesma. Quando você pega jogadores de muita velocidade,
os zagueiros do Flamengo não estão chegando. O Arrascaeta não está conseguindo fazer essa pressão. O Pedro, que estava fazendo o melhor. Mas já não faz por natureza. Exatamente. Né? O Paquetá estava com dificuldade hoje. Muita dificuldade, muita. Ele não está voltando para ajudar o Royal, não está chegando à frente. Então, assim, é coletivo. Mas, para mim, é mais físico do que coletivo. Deixa eu agradecer a Ana Thaís Matos e o Paulo Nunes. Gostaria de ficar conversando mais com vocês aqui, mas Felipe Luiz acaba de sentar para a entrevista coletiva. Obrigado, meus amigos. Bom descanso, Abraço, hein? bom programa. Valeu, valeu. Paulo Bom, então tá aí, rapaziada. Vocês recuperaram o debate dessa vitória importantíssima do Mengão. Primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro, né, contra o Vitória, lá no Barradão. E aí, o Flamengo foi apenas 2 vezes, praticamente 2 vezes, né? 2 chutes no gol, 2 gols. Flamengo 100% de aproveitamento. E assim, como foi dito aí pelos comentaristas do Sport TV, não foi a melhor partida do Flamengo coletivamente, né? O Vitória foi superior ao Flamengo em alguns momentos. Chegou a diminuir, poderia ter empatado se não fosse o Rossi. Rossi defendeu o pênalti e garantiu os 3 pontos para o Mengão. Mas o Flamengo agora tem que se preparar porque domingo tem partida importante pelas oitavas de finais do Cariocão. Vai pegar o Botafogo no Newton Santos, partida fora de casa. E tem que vencer, não pode vacilar. E o Flamengo vem confiante para essa partida contra o Botafogo. Venceu o Sampaio Corrêa, time pequeno do Rio, por 7-1, goleada. Ganhou confiança, veio preparado para o jogo contra o Vitória, ganhou por 2-1. E agora contra o Botafogo deve fazer aí uma partida, deve ser uma partida difícil, né? Clássico é clássico, mas esperamos que o Flamengo faça uma boa partida e vença o Botafogo para avançar à próxima fase do Cariocão. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, encerrando a noite, encerrando aí os conteúdos dessa partida entre Vitória e Flamengo de hoje. Amanhã eu volto aqui com mais conteúdos sobre essa vitória, então se inscreve no canal para não perder mais nada sobre o Mengão.